Senhor, quem és Tu para mim e quem sou eu para Ti? Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 16 de setembro, dia em que Deus nos presenteia com o dom de Sua graça e Sua bênção para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor Jesus, Mestre, que dissestes: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ficai conosco, Senhor, pois estamos reunidos aqui através da internet e queremos comungar de vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Envia, Senhor, o vosso Espírito Santo para nos ensinar a amar as Escrituras e assim possamos reconhecer a vossa voz viva. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo para que não tenhamos medo de escutar a vossa palavra, de vivê-la conforme a vossa vontade. Que a vossa palavra transforme o nosso coração, tornando-o humilde e simples, para que possamos compreender os mistérios do reino de Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, traçando sobre nós o sinal da cruz, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de prestarmos honras, glórias, louvores ao Senhor, um culto, uma celebração em espírito e verdade. Louvemos e agradecemos o Senhor. É um dia de participarmos da Santa Missa. Não deixe de fazer esse encontro com o Senhor que te espera de braços abertos. Hoje, domingo, dia do Senhor, celebramos a liturgia do 24º domingo do tempo comum. Diante das interrogações de Jesus aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente responde: tu és o Cristo. Que a escuta da palavra de Deus motive em nós a mesma profissão de fé de Pedro. Convido você neste momento a ouvir atentamente o texto do Evangelho de hoje, que é Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o questionamento que Jesus dirige aos seus discípulos? E quais são as afirmações a respeito de Jesus? Para Simão Pedro, quem é Jesus? Qual é a reação de Pedro diante do anúncio de que o Filho do Homem irá sofrer, ser morto e depois ressuscitar? Com o trecho de hoje, chegamos ao centro do Evangelho segundo Marcos. O segundo evangelho é uma catequese mistagógica, em cujo centro está a pergunta cristológica por excelência: quem é Jesus?
O pano de fundo da dupla pergunta de Jesus a seus discípulos é a incompreensão e a incredulidade, tanto da parte das pessoas, em particular os escribas, os fariseus, como também dos seus próprios discípulos. É um momento de crise. Quem não já passou uma crise? Entenda-se de discernimento, de tomada de decisão para que a missão recebida do Pai seja levada a termo. Cesareia de Filipe é um vilarejo ao norte do Mar da Galileia, lugar onde nasce o Rio Jordão. Havia aí um santuário para culto pagão de Pan. Mais tarde, Herodes construiu um templo de mármore branco dedicado a Augusto. É exatamente aí que Pedro exprime o reconhecimento de Jesus como Messias, como verdadeiro e único Salvador. Mas mesmo reconhecendo o messianismo de Jesus, essa profissão de fé não impedirá os discípulos, representados por Pedro aqui, de se oporem ao modo como esse messianismo é exercido, é apresentado, e passando inclusive pela paixão e morte. Essa dura realidade em que os discípulos, representados por Pedro, não queria aceitar. O que o texto diz a você hoje? Qual palavra mais chamou sua atenção? Que tocou seu coração? De que forma o Evangelho fortalece a sua caminhada de fé? Como você acolhe as palavras e ensinamentos de Jesus em sua vida? E quais atitudes Jesus convida você a viver? O que significa para você a proposta de Jesus? Se alguém quer seguir, vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que o texto leva a dizer a Deus? Reze comigo. Ó Senhor Jesus, Tu és o caminho. Em meio às sombras e luzes, alegrias e esperanças, tristezas e angústias, Tu nos levas ao Pai. Não nos deixes caminhar sozinhos. Fica conosco, Senhor. Tu és a verdade. Desperta nossas mentes e faze arder nossos corações, sedentos de justiça e santidade. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em Ti. Fica conosco, Senhor. Tu és a vida, abre nossos olhos para Te reconhecermos no partir o pão. Sublime sacramento da Eucaristia, alimenta-nos com o pão da unidade, sustenta-nos em nossos sofrimentos, faze-nos solidários com os pobres, com os pequenos. Fica conosco, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, no vigor do Espírito Santo, faze-nos Teus discípulos missionários. Com a humilde serva do Senhor, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, queremos ser alegres no caminho para a terra prometida, corajosas testemunhas da verdade libertadora, promotores da vida em plenitude. Fica conosco, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual apelo a palavra de Deus despertou em seu coração? O que você se propõe a viver? Como pretende atingir esse propósito? Eu vou olhar o mundo e a vida com os olhos de Deus. É isso que eu quero e desejo e procurarei fazer. Vou eliminar do meu modo de pensar e agir aquilo que não vem de Deus, que não é conforme o projeto de Jesus Cristo. Vou demonstrar pela vida com a minha fé que Jesus é o Filho de Deus e somos todos irmãos. Escolhi uma frase para memorizar e vou repeti-la durante o dia. Senhor, quem és Tu para mim e quem sou eu para Ti? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, quem és Tu para mim e quem sou eu para Ti? Um santo e abençoado domingo para você. Forte abraço e fique na paz.